Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Você acompanha agora o Jornal da... Olá, 18 de março de 2021, quinta-feira. Eu sou o Fábio de Lima. Juntos vamos conferir muitas informações que o Jornal da Rede Alesp traz para você. E o Jornal da Rede Alesp chega com muita informação. Vamos falar hoje sobre uma lei que do Programa Estadual de Apoio à Oncologia Infantil. Vamos falar também sobre o uso do selo Safe Travels pelas cidades no estado de São Paulo. Você sabe o que é isso? Outro assunto bem importante é a queda de confiança empresarial no mercado brasileiro. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. Vamos falar agora com a repórter Tayana Conrad. Bom dia, Tayana. Você que sempre acompanha as atividades parlamentares, conta pra gente alguns detalhes sobre a eleição hoje aqui na Assembleia Legislativa. Olá, bom dia, Fábio, tudo bem com você? Bom dia também a todos os telespectadores do Jornal da Rede Alesp. Isso mesmo, Fábio, assim como todos os nossos colegas repórteres aí da Rede Alesp, a gente está acompanhando diariamente tudo o que acontece na Assembleia Legislativa, mas eu queria, Fábio, destacar um fato que ocorreu ontem. É claro que a gente sabe que hoje a gente vai ter a matéria completa também, transmitida agora no Jornal da Rede Alesp ainda nessa manhã, mas eu queria falar um pouquinho, sobre a posse de ontem da nova parlamentar que assume aí a vaga, o lugar do deputado Cauê Macris, que agora é secretário-chefe da Casa Civil. Então, ontem a gente teve na parte da tarde a posse da Patrícia Bezerra, que assumiu então a vaga, do deputado Cauê Macris. Aconteceu ontem à tarde a cerimônia e a gente com certeza vai ter agora, ainda pela manhã, essa matéria completa no jornal. E hoje a gente vai ter então às 14h30, o Tribuna Virtual, como a gente tem tido aí todos os dias, onde os parlamentares, eles transcorrem sobre assuntos importantes, para a sociedade. Ontem a gente teve Tribuna Virtual também, e ontem o assunto principal foi a vacinação, os deputados, então, apelaram aí à população sobre a importância da vacinação. E hoje a gente terá novamente. Também hoje, às 17 horas, a gente vai ter um ato solene sobre o PL 596 de 2020, Fábio. Esse PL, ele dispõe sobre a inspeção e a fiscalização sanitária e industrial de produtos de origem animal do estado de São Paulo. Esse evento, às 17 horas, será transmitido pela Rede Alesp, presidido pela deputada Márcia Lia, do PT. Então, será transmitido aí de forma virtual pela Rede Alesp, já que esse evento é virtual, lembrando todos os telespectadores que agora, com essa medida emergencial aí do governador do estado, toda a nossa programação tem sido transmitida de forma virtual, exceto o jornal que a gente está fazendo aí nesse novo formato. E a gente está transmitindo também, todos os eventos da casa estão sendo feitos de forma online, os deputados estão trabalhando de forma online e a gente tem transmitido tudo no nosso canal da Rede Alesp, no YouTube e também na TV. Muitas informações. Você falou aí sobre a vacinação, que a gente continua tendo números recordes, de pessoas infectadas. Então, a precaução, o maior cuidado em relação a isso, o maior cuidado por parte dos parlamentares também, em tentar acelerar de alguma forma esse processo, influenciar na aceleração desse processo, se torna algo primordial nesse momento, Tayana? Exatamente, Fábio. E a gente conversando, com os deputados aí nos nossos programas que a gente faz, ou até mesmo quando a gente estava ainda, conseguindo ir até a Assembleia, nas conversas com os deputados, a gente vê a preocupação deles em que as emendas, que são destinadas aos municípios, agora seja prioritária para a área da saúde, não só para
talvez a compra da vacina. A gente sabe que hoje o maior problema não é a compra, e sim a falta, né, de insumos para a produção delas, mas a gente vê a preocupação também dos parlamentares em destinar emendas para contratar profissionais de saúde, para abrir leitos, né? A gente sabe que a situação hoje, infelizmente, no estado de São Paulo, a gente vê que os números só crescem, 90% de UTIs ocupadas no estado, então Tayana, a gente vê toda essa preocupação dos parlamentares com esse assunto, né, Fábio? você tocou num ponto fundamental, viu, Tayana? Porque fala-se muito na abertura de leitos, mas não adianta nada ter os leitos se não tiver profissionais especializados, médicos, enfermeiros, para tocarem esses leitos, né? Para trabalharem junto aos pacientes, né? Então, são duas demandas e as duas são fundamentais, né? Exatamente, Fábio. A gente vê aí também nas nossas entrevistas com os especialistas no jornal, a gente conversa sempre com o pessoal da Sociedade Brasileira de Medicina, e se fala muito nessa falta de profissionais. A gente também tem profissionais cansados, né? A gente já está aí há mais de um ano nessa expectativa de vacinação e os números aumentam, de repente diminui, vem segunda onda. Então, a gente vê profissionais cansados, falta profissionais, e a gente sabe também o número de profissionais da saúde que a gente vem perdendo para a Covid também. Também. E você fala sobre o cansaço, né? Se nós que trabalhamos home office, mas que não trabalhamos na área da saúde, nós sentimos bastante cansaço, nós sentimos dificuldade, né, de ficar tanto tempo dentro de casa, tanto tempo lidando com esses problemas, acompanhando essas notícias, que infelizmente muitas delas são só notícias, é uma tragédia, né? Imaginem realmente para o profissional de saúde que fica ali, um turno às vezes de 10, 12 horas ou mais, que às vezes vê pacientes ali entrando em óbito, né, de forma seguida. Realmente deve ser uma pressão psicológica muito grande, né, Tayana? Exatamente, Fábio. Lembrando que esses profissionais, além de tudo, eles também têm família, eles voltam para casa, e o medo de levar isso também para casa. Então, a gente tem toda essa situação, né, e por isso que eu falo desse trabalho importante que a gente vê também os parlamentares fazendo. É importante a gente informar para o telespectador que eles estão sim preocupados, emendas estão sendo destinadas para o interior, para hospitais de vários municípios também. Então a gente vê esse trabalho, um trabalho em conjunto, a gente vê também o governo do estado toda vez aumentando as medidas restritivas. A gente sabe que, por um lado, isso não é tão bom para a economia, mas a gente vê a necessidade agora de juntar, né, todo mundo se unir para a gente conter esse vírus. A gente talvez esteja na pior fase desde o começo da pandemia, né, Fábio? A gente só vê números aumentando, faltam leitos, a gente sabe que a rede privada também está vivendo um colapso, a rede privada está procurando leitos no SUS para os seus pacientes. Então é uma situação muito complicada, em que agora a gente tem que realmente se unir, né? E essa união entre população, entre o poder executivo, o legislativo, porque é uma fase bem complicada, né, Fábio? Exatamente, Tayana. Tayana, muito obrigado pela sua primeira participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito provavelmente a gente deve conversar novamente no decorrer do jornal. Obrigado, um bom dia para você. Eu que agradeço, Fábio. Até já. E vamos agora com a nossa primeira entrevista. Vamos falar sobre a Lei 17.344, que trata do Programa Estadual de Apoio à Oncologia Infantil. Aprovada recentemente, a lei institui o Programa Estadual de Apoio à Oncologia Infantil e Enfermidades Correlacionadas, Pró-Oncologia Infantil, visando a prevenção e o combate ao câncer infantil. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o autor do projeto, o deputado Vinícius Camarinha, do PSB. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Olá, bom dia, Fábio Lima. Bom dia a todos os telespectadores da TV Alesp, a todos os funcionários. Meu grande abraço. É um prazer estar falando com vocês aqui. Prazer é nosso, deputado. Deputado, fale pra gente, por gentileza, sobre esse projeto, né, o 17.344, que visa, na verdade, a prevenção e o combate ao câncer infantil, né? Ô Fábio, você tem filhos? Ainda não. Ainda não? Então sobrinha. Você vai chegar nessa. O maior patrimônio de um ser humano na vida das pessoas,
de uma família é um filho. Não tenha dúvida disso. Esse é o maior patrimônio que a gente tem. É o maior bem da humanidade, é um filho. E por essa razão a gente deve protegê-los ao máximo. E por incrível que pareça, a maior causa mortes em criança de 0 a 19 anos é o câncer. É um número alto, é um número significante. E pior, além de ser um número alto, é uma enfermidade catastrófica para a vida da criança e da família. Eu digo que é um pesadelo completo, porque além de você ver uma criança passar por um tratamento torturoso, toda a estrutura familiar se desaba, psicológica, psíquica, financeira. A mãe ou o pai tem que deixar o trabalho para acompanhar a criança. Então, é um cuidado que se precisa ter muito especial, mas muito especial mesmo, porque nós estamos falando, primeiro, de uma vida e, segundo, do nosso maior patrimônio. Foi pensando nisso que nós instituímos o programa Pró-Oncologia. Por quê? Porque o tratamento de oncologia, o tratamento oncopediátrico, ele é um tratamento extremamente específico. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente, deputado. Perdão. Você vê, ele é um tratamento extremamente complexo e é um tratamento extremamente específico. Não é qualquer pessoa que consiga fazer esse tratamento, e não é qualquer lugar que se consiga fazer esse tratamento. Então, o que nós fizemos? Uma lei para garantir que todas as regiões do estado tenham, na verdade, um espaço padrão GRAAC. Todo mundo conhece como é que é o padrão GRAAC aqui em São Paulo, que é o maior hospital de oncologia em pediatria para todo o estado de São Paulo. A criança entra no hospital, Fábio, ela não está entrando no hospital, ela está entrando num parque de diversão, ela está entrando numa escola, ela está entrando num ambiente todo colorido, com personagens, e com estrutura necessária para você acolher tanto a família quanto a criança. É isso que a gente quer que aconteça em todo o estado de São Paulo. Criar uma estrutura como essa, com financiamentos, com recursos. Você sabe como o médico opera a criança lá no GRAAC? Me diga, deputado. Com o personagem infantil ou o super-herói que ela admira. Então, assim, é uma coisa emocionante, sabe? É um atendimento mais humanizado, né, deputado? Muito mais humanizado. Humanizado e com estrutura médico-hospitalar. Então, a gente une as coisas todas, uma coisa específica. Então, por exemplo, eu vou te contar muito o calvário de quem vive no interior. Marília, Rio Preto, Ribeirão Preto, são grandes centros, mas às vezes as pessoas que vivem lá na nossa região precisam vir para São Paulo. Ou às vezes quem mora mesmo na nossa região precisa se dirigir de uma cidade menor para os centros regionais. Isso pressupõe custo, viagem, às vezes dormir numa outra cidade. E eu te pergunto, como ficam as famílias sem condições? As famílias pobres, que já vai ter que deixar o trabalho se é que tem. Se não tiver trabalho, como é que ela vai custear tudo isso para se alimentar, para se hospedar em algum lugar para acompanhar o tratamento do filho? Considerando que ela está vivendo esse pesadelo no seu maior patrimônio, que é o seu filho, nós propusemos na nossa lei que o Estado cuide dessa criança. Não só cuide da criança, mas da família, com toda essa estrutura que nós apresentamos na lei. Então, a lei ela trata desse programa para oncologia. Alguns artigos foram vetados, e nós vamos entender quais razões que eles foram vetados. Eu estipulava prazo para a criança ser atendida, estipulava algumas outras obrigatoriedades, mas foram vetados. Mas eu quero agora, na regulamentação da lei, junto com o governo do estado, tenho certeza que não faltará sensibilidade, nós trabalharmos uma viabilidade da lei. Não adianta só ter uma lei no papel e ela não funciona. A gente quer que essa lei funcione, em homenagem às nossas crianças, em homenagem às famílias que estão vivendo esse drama de ter que tratar uma criança com câncer. É realmente muito
difícil. Você tem o câncer mais conhecido, que é a leucemia, né, aí entra todo aquele procedimento que a gente conhece, né? A criança fica careca, aí você tem que, às vezes, num caso extremo, conseguir um transplante de medula, e aí é aquele pesadelo que a gente falou no começo da entrevista. Agora, deputado Então, Camarinha, muito boa. deputado, desculpe cortá-lo, mas é só para entender, em relação aos recursos, para que esse programa todo seja efetuado, funcione realmente, esses recursos já estão destinados ao programa? Tem da onde vir esses recursos? Esse é o grande problema, e que eu tinha dado uma solução. No nosso projeto de lei, nós autorizávamos o Estado de São Paulo a explorar a loteria oficial, como é a Mega Sena, etc. A gente autorizava o Estado a fazer esse tipo de exploração para suportar qualquer custo da oncologia infantil. Inclusive, destinávamos também parte desse recurso para o Fundo Social. Infelizmente, também foi vetado esse artigo. Então, também nós não entendemos as razões desse veto. Então, nós vamos entender agora por que foi vetado todas essas especificações que a gente colocou. O programa para oncologia foi mantido, o que é muito bom. A gente precisa agora entender com o Estado qual é a solução para o financiamento desse programa e o que eles estão pensando nesse trabalho em oncologia pediátrica. A gente tem no Estado, Fábio, em todas as regiões, praticamente, um serviço de oncologia pediátrica. Bem ou mal está lá funcionando com os nossos valorosos profissionais de saúde. E inclusive, a Sociedade de Oncopediatria Brasileira, o Dr. Galvão, ele apoia o nosso projeto amplamente, junto com todos os médicos em oncologia pediátrica, entendendo que seria uma salvação para o setor, para esse ramo da medicina tão importante. Agora, deputado, o que o senhor falou me deixa também preocupado, porque um projeto dessa magnitude, dessa importância, precisa de recursos. O senhor já tinha dado a solução no decorrer do projeto, utilizando aí as loterias oficiais. Isso foi vetado. O senhor teme que, por falta de recursos, todo o projeto esteja ameaçado? Eu não me desanimo 100%, porque como o serviço ele já é executado, hoje nós temos a oncopediatria no estado de São Paulo funcionando, como eu disse, bem ou mal, mas ela funciona, já tem recurso para isso. Lá em Marília nós temos a oncopediatria, certamente outras regiões do estado também temos, mas não nesse padrão que nós gostaríamos que fosse. Então, por isso que eu quero sentar agora no estado, com o secretário, o governador, o vice-governador, se puderem fazer essa reunião, para a gente encontrar receita para fazer o pulo maior de atendimento, o pulo melhor, dar um upgrade, né, a gente sair de um certo atendimento para ir para um atendimento VIP para as nossas crianças. O atendimento eu sei que existe, mas é essa logística mais simples. A gente quer essa logística top, padrão primeiro mundo para atender as nossas crianças. Eu tenho esperança ainda, Fábio, tenho esperança que eu consiga dialogar para a gente aperfeiçoar a viabilidade do projeto agora da lei que foi sancionada. Deputado Camarinha, o senhor havia falado que alguns artigos foram vetados. Eu estou vendo aqui que um artigo bem interessante que está no projeto que garante que exames e cirurgias sejam iniciados e realizados no prazo máximo de 5 dias após a requisição médica. Esse artigo foi vetado ou ele continua de pé? Foi vetado. Infelizmente foi vetado. Por que eu coloquei isso? Considerando que nós teríamos o recurso da loteria, considerando que nós teríamos apoio financeiro suficiente, a criança tão logo, quando eu digo inicia em 5 dias, é assim, um primeiro médico já precisa atender essa criança em até 5 dias, entendeu? Sim. Então ela vai lá no posto de saúde, ou vai num clínico geral, o clínico geral encaminha para um oncopediatra. Então, desse encaminhamento do clínico geral até o oncopediatra, não pode passar de 5 dias. Essa é o início do tratamento.
Então, esse início do tratamento não poderia passar de 5 dias. Porque já pensou, Fábio, a criança não pode esperar. Qualquer demora num tratamento em qualquer câncer pode ser fatal. E essa é uma agenda que eu tenho atuado muito no nosso mandato, com recursos para a saúde, recursos para entidades. É um foco porque eu entendo que sem saúde a gente não produz nada. Não produz na educação, não produz nos negócios, não produz numa qualidade de vida boa. Então, a saúde é prioridade, principalmente se tratando de SUS. Quem tem recurso financeiro se vira. E quem não tem, fica dependendo do SUS, que a gente sabe todos os problemas que tem. Eu não tenho prerrogativa, infelizmente, para mudar isso, mas como parlamentar estadual, estou tentando, numa agenda aqui na Secretaria de Estado, fazer, pelo menos na área das crianças em oncopediatria, mudar para muito melhor. Deputado, ainda no mesmo artigo, a lei propõe a implantação de unidades de saúde especializadas em todo o estado. Em quais regiões essas unidades deveriam ser instaladas e quais os motivos, né, que levaram à escolha dessas regiões? Para o nosso amigo telespectador da TV Assembleia, Fábio, que não está ligado na política ou às vezes não está ligado nos detalhes da vida pública, o Estado ele é dividido em regiões administrativas e em regiões de saúde. Então, por exemplo, cada região do Estado, vou exemplificando, Marília, Rio Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Araçatuba, são regiões Baixada Santista, são regiões do Estado. Em cada região dessa, você tem uma regional de saúde, que é a descentralização da Secretaria de Estado. Então, descentraliza saúde, educação, você tem em cada cidade dessa polo de região um serviço do Estado. Nós estávamos obrigando na lei para que cada cidade regional dessa tivesse, no mínimo, um centro especializado em oncopediatria, que é o que nós queríamos num padrão GRAAC, fazer não um centro hospitalar, mas um centro hospitalar referência, com aquele atendimento que eu falei para você no começo da entrevista, com a sensação de que a criança estaria entrando numa escola, num parque de diversão, não no hospital. E eu sei que o Estado já possui, no mínimo, algum atendimento nessas regiões. No mínimo, possui alguma coisa, não sei exatamente em quais dessas cidades, mas, por exemplo, Marília tem, eu sei que tem. As outras devem ter também, mas a gente queria dar um salto maior para construir esse centro de referência. Também não entendi não entendi a razão do veto. Também quero entender melhor e vou sentar na secretaria para a gente buscar um acordo e tentar viabilizar a ideia da lei, do projeto sendo executada através de uma ação na secretaria. Deputado, vamos abordar agora um outro ponto, mas ainda continuando na saúde. O senhor preside aquela comissão da vacina aqui na Assembleia Legislativa, né? Eu até acompanhei recentemente um ato solene que o senhor recebeu o presidente do Invest SP. Como é que está a situação da vacina aqui no estado de São Paulo, deputado? Fábio, essa é a pauta do mundo, essa é a pauta do nosso povo, essa é a estratégia melhor que nós temos para enfrentar a pandemia. Você está acompanhando aí pela imprensa, o telespectador também está acompanhando, eu estou acompanhando os números catastróficos de mortes. Estamos chegando a quase 3 mil mortes por dia. Isso vai aumentar porque já não temos leitos mais. Eu vi hoje que o prefeito Bruno Covas assumiu a primeira morte de pessoas que estavam esperando uma UTI. Então, é uma tragédia, O que a gente esperava que fosse acontecer o ano passado, a exemplo que aconteceu na Itália, na Espanha e alguns outros países, está acontecendo conosco agora esse segundo ano da pandemia. E por razão dessa nova cepa, essa nova variante, e em consequência de algumas pessoas que desacreditaram a pandemia, foram para Natal, fazer festa, aglomeração, carnaval, encontro família de final de semana, e aí por diante. Aí casou a tempestade perfeita com nova variante, e essas aglomerações, deu no que deu. E agora, qual é a solução? Vacina, o mais rápido possível. Então, o que é que nós, para ajudar, fizemos? Eu propus uma frente parlamentar pró-vacina para quem quisesse fazer parte desse grupo, aderisse à nossa frente,
e criássemos um grupo de inteligência, trabalho, planejamento para apoiar as ações do governo do estado, do Instituto Butantan, ou de quem quer que seja, para a gente viabilizar as vacinas. E isso está andando. Nós estamos com uma agenda acelerada, devemos ter em breve uma agenda com o Dr. Calil, do Instituto Incor, que está pesquisando uma vacina 100% brasileira. Fizemos a agenda com a Invest São Paulo. Eu faço parte também, Fábio, representando a Assembleia Legislativa do nosso estado aqui de São Paulo, na Comissão Nacional de Acompanhamento de Vacinação de todas as Assembleias do Brasil, a UNALI. A UNALI fez essa comissão de assembleias do Brasil. E nós tivemos ontem uma reunião com a Anvisa, foi muito produtiva. A Anvisa passou detalhes das vacinas que estão lá com pedidos de utilização emergencial. Boas notícias, tem um portfólio de 5 vacinas que em breve poderão já estar disponíveis para a população, inclusive a Janssen, da Johnson & Johnson, a Sputnik, porque nós vamos precisar de fornecedor, novas vacinas para ajudar o Instituto Butantan. O Instituto Butantan está produzindo quase 1 milhão de vacinas por dia. É muito, mas para o Brasil todo é pouco. É pouco. E a gente precisa desse apoio, desse reforço. Se o governo federal lá atrás tivesse aderido ao chamamento das farmacêuticas, em outubro do ano passado, tivesse contratado essas vacinas, certamente hoje a gente teria muito mais de brasileiros e paulistas vacinados aqui. Nós não tivemos isso, e aí nós estamos pagando uma séria consequência por conta dessa atitude. Infelizmente, isso é um fato que a gente precisa reconhecer. Então, agora nós estamos correndo atrás do prejuízo. São Paulo deu a sua contribuição. Se não fosse o Instituto Butantan, se não fosse a persistência do governo de São Paulo, nós não teríamos nem vacina no Brasil. Nem vacina, porque o que nós temos hoje, de cada 10 vacinas aplicadas, 9 é do nosso Instituto Butantan. Com força, determinação do governo do estado, o governador foi em cima, brigou, se indispôs. Você lembra que ficou aquele preconceito por ser uma vacina chinesa, e hoje se mostrou uma vacina completamente eficaz, segura, inclusive contra as cepas novas que nós estamos tendo aqui no Brasil e no mundo, e os dados já estão sendo aí, os resultados já estão sendo aí coletados. Nós não tivemos nenhuma pessoa que precisou ser internada que tomou vacina. Nenhuma. Hoje mesmo eu já falei com o Hospital das Clínicas de Marília, com o Hospital da Unimar, falei com alguns hospitais do estado, procurando essas informações, e os resultados são extremamente favoráveis. Olha que boa notícia, Fábio. As pessoas que tomaram vacina, elas não estão sendo internadas como era o que previa os estudos das farmacêuticas. E o que é melhor, a faixa etária, a primeira vacinada de 90 anos, os idosos acima de 90 anos, nenhum mais foi hospitalizado, em razão do coronavírus. Nenhum mais. E era o que mais tinha problema, né? Estava lá, sem dúvida nenhuma, estaria numa situação difícil. Então, esse grupo parlamentar pró-vacina, que eu coordeno, com diversos outros colegas que estão fazendo um brilhante trabalho junto com a gente, São Paulo está sendo pioneira nesse esforço de juntar o legislativo estadual para a gente encontrar as melhores soluções para a viabilidade e a vacina no braço de todos os brasileiros imediatamente. Perfeito. Deputado Vinícius Camarinha, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp hoje. Obrigado, Fábio. Um abraço para vocês, ao telespectador, um bom trabalho. Para todos nós, obrigado. Devido à pandemia de Covid-19, os trabalhos presenciais no plenário estão suspensos. Por isso, os parlamentares têm um espaço livre para falar por 10 minutos durante o Tribuna Virtual. O repórter Sérgio Everton traz essas informações. No programa Tribuna Virtual desta quarta-feira, transmitido pela Rede Alesp da Assembleia Legislativa de São Paulo, a deputada professora Bebel citou durante sua fala a eleição da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa. Quero dizer com muita tranquilidade, eleição de mesa não é eleição de administração do Estado. Isso, para mim, é uma grande desonestidade por parte de deputados, né, que usam isso para fazer a disputa eleitoral 2022.
Isso, para mim, não é coisa de um deputado sério. O deputado sério coloca as questões como são. Eu não tenho nenhum problema de dizer que o meu partido é o segundo mais votado da casa, portanto, tem a segunda bancada, né? E este partido, ele, se nós tivéssemos um princípio de proporcionalidade correto, a gente não precisaria recorrer à votação, você compunha e a proporcionalidade estaria assim estabelecida. O deputado Paulo Fiorino falou do aumento da pandemia no estado de São Paulo. Eu gostaria de tratar aqui da pandemia, em especial no estado de São Paulo, que vem alcançando números inacreditáveis de óbitos. Ontem nós tivemos mais de 670 óbitos e, infelizmente, o governador do estado não consegue ainda avançar em medidas mais duras. Ele disse ontem que podia anunciar hoje, mas hoje não anunciou. Preferiu anunciar outras medidas necessárias, mas não medidas que pudessem, de fato, reverter essa situação. E uma delas, com certeza, como já fez referência aqui a deputada professora Bebel, é a ideia do lockdown. A gente está acompanhando, Araraquara precisou desse instrumento, outras cidades do estado também estão adotando o lockdown. A gente tem acompanhado com tristeza a quantidade de óbitos, o número de casos, mas tem sido uma medida importante, necessária, para frear o aumento de casos e diminuir o colapso que o sistema de saúde do estado está muito próximo, mas muito próximo. Nós passamos de 80% da ocupação de leitos. O deputado Coronel Telhada criticou uma atitude da Polícia Militar de tirar policiais da rua e passar para o serviço interno na região de Campinas. Eu vim criticar hoje aqui uma atitude da Polícia Militar que me incomodou muito. Fui procurado por policiais militares lá da região de Campinas, que me enviaram uma ordem de serviço que foi feita pelo comandante da região, que simplesmente me baixou uma ordem de serviço no dia 5 de março último passado. E essa ordem, ela fala sobre retirar policiais militares da atividade operacional, ou seja, tirar policiais militares que estão trabalhando na rua, retirá-los e colocá-los interno. A primeira coisa que eu pergunto, deve ter policial sobrando na região de Campinas, então podia mandar para o resto do estado, né? Porque se o coronel lá, o comandante, está tirando gente da rua, é porque tem gente sobrando. Eu não conheço o coronel, é o coronel Renato Neri Machado, não conheço, eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele ao longo da carreira, se eu estive com ele, não lembro. Então, não é uma crítica ao coronel Renato Neri Machado, mas sim essa conduta totalmente, no meu modo de ver, totalmente descabida e totalmente contra a situação de momento. O deputado Roberto Moraes deu uma boa notícia para a população de Piracicaba e de São José do Rio Preto. No início de março, o Marquinho Vignoli me ligou. Eu que fui deputado com o Geraldo Vignoli, o pai dele, em 99, depois ele foi prefeito de Catanduva. Foi deputado, o seu projeto que está tramitando será aprovado. Vamos criar 2 regiões administrativas, Piracicaba e São José do Rio Preto. E anteontem ele deu a notícia oficial dizendo que o processo de criação vai passar ainda por audiência pública, que foi cancelada no dia 8 em função da pandemia, e nós ganhamos mais 2 cidades que estarão na nossa região. Então, farão parte da região metropolitana de Piracicaba, uma cidade de 410 mil habitantes, envolvendo a nossa região, 1.600.000 habitantes. Farão parte Águas de São Pedro, Analândia, Araras, Capivari, Charqueada, muito orgulho, nasci na zona rural de Charqueada, no bairro de Recreio, nasci de Parteira, Conchal, Cordeirópolis, Conubataí, Elias Fausto, Ipiúna, Iracemápolis, Laranjal Paulista, Leme, Limeira, temos também Mombuca, a própria cidade de Piracicaba, Rafar, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Gertrudes, Santa Maria da Serra, São Pedro e as 2 cidades que vieram agregar agora, Pirassununga
e Santa Cruz da Conceição. O deputado Carlos Gianazzi falou da possibilidade da aprovação do seu PDL, o projeto de decreto legislativo número 22, com a nova mesa diretora da Assembleia Legislativa. Mas o projeto já está aprovado pelas comissões, está pronto para ser votado. Tem que só resolver essa emenda de plenário que não afeta em nada o nosso projeto, porque ela só diz que após o fim do confisco, o governo tem que apresentar um estudo atuarial. Isso aí não interfere na votação, na essência do nosso PDL, que é revogar o confisco, revogar esse crime de lesa humanidade. E o Brasil ultrapassa os 285 mil mortos por Covid-19. A média móvel diária de óbitos passa de 2 mil, recorde desde o início da pandemia, há um ano. 2.736 mortes pela doença. 11.700.000 brasileiros foram ou estão infectados pelo novo coronavírus. Mais de 90 mil diagnósticos em um período de 24 horas, registrado até às 8 horas da noite de ontem. Já são 56 dias seguidos com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000. Foram 19 recordes seguidos, registrados desde o dia 27 de fevereiro. O balanço é do consórcio de veículos de imprensa, com base em dados das secretarias estaduais de saúde. 20 estados e o Distrito Federal estão com alta nas mortes. São Paulo continua nessa relação. Jornal da Rede Alesp. Em São Paulo, a média diária de mortes por Covid-19 chega a 420. Um recorde desde o início da pandemia, número 62% maior do que o registrado há 14 dias. O total de mortos pela doença no estado passa de 65.500. Mais de 25 mil pacientes estão internados. Nesta quarta-feira, foram registradas 617 óbitos em 24 horas. O estado teve ainda 17.942 novos casos da doença confirmados em 24 horas. No total, São Paulo ultrapassa 2.240.000 casos de Covid-19 confirmados desde o ano passado. Ao menos 79 pessoas com Covid-19 ou suspeita da doença morreram na fila de espera por leito de UTI no estado. O colapso da saúde também atinge a rede particular da capital paulista. O hospital israelita Albert Einstein bateu recorde de internações. 261 pacientes estão internados, sendo 125 em leitos de UTI e 54 entubados em ventilação mecânica. Vários hospitais privados estão pedindo à Prefeitura de São Paulo leitos de unidade de terapia intensiva. Jornal da Rede Alesp. Situação difícil, né? Vamos aqui a mais notícias. Com pouco mais de 36 mil habitantes no Vale do Paraíba Paulista, a cidade de Aparecida, que depende majoritariamente da atividade do turismo religioso, vive um caos com as restrições de circulação determinadas pelo governo do estado de São Paulo, atualmente em fase emergencial contra a Covid-19. Segundo o prefeito de Aparecida, Luiz Carlos Siqueira, mais de 70% da população está desempregada e o momento é dramático. Luiz Carlos Siqueira lembra que outras cidades do estado de São Paulo funcionam com a ajuda de empresas e indústrias, enquanto Aparecida é movida pela fé, mas o santuário não tem missa há semanas. Na semana passada, o prefeito foi até Brasília e conversou com o ministro da Cidadania, João Roma, em busca de ajuda para tentar alimentar a população. Jornal da Rede Alesp.
2 casas noturnas aqui na capital paulista foram fechadas nesta madrugada pela Vigilância Sanitária por desrespeito às medidas restritivas contra a Covid-19. Em uma delas, uma boate na zona sul da cidade, 54 pessoas foram encontradas no estabelecimento. Nenhuma delas usava máscara. Na outra, uma tabacaria na região norte da capital, 44 clientes dividiam narguilés, 16 deles sem qualquer proteção. Ambos os estabelecimentos respeitaram as medidas restritivas determinadas para conter a disseminação do vírus da Covid-19. Todas as pessoas que estavam nos estabelecimentos, proprietários, funcionários e clientes, foram levadas para uma delegacia. Segundo as equipes de fiscalização, as 2 casas noturnas devem ser autuadas e pagar multa por desrespeito às novas regras da vigilância sanitária. Quando fala em autuar, eu espero que seja realmente autuação de verdade, que pague multa, que sejam multas altas, porque senão isso vai voltar a se repetir. Então, é triste a gente ter que ler esse tipo de notícia, mas mais triste ainda a gente saber que muitas vezes nada acontece. E se você for a semana que vem fazer fiscalização nas mesmas casas noturnas, vai se repetir tudo que a gente viu, tudo que aconteceu ontem. E agora mais notícias com as 2 primeiras semanas de março registraram uma explosão do número de denúncias de desrespeito à quarentena paulista, recebidas por telefone pela Vigilância Sanitária Estadual. Em 15 dias, o órgão contabilizou mais de 23 mil relatos de situação, como aglomerações, festas clandestinas e desrespeito ao uso obrigatório de máscaras, entre outras condutas. Esse número representa uma média de uma denúncia recebida a cada 56 segundos, ou 1.554 por dia. Os relatos são feitos pelo telefone 0800 771 3541. Em agosto de 2020, primeiro mês com denúncias contabilizadas disponíveis, a Vigilância Sanitária contabilizou 1.521 denúncias, o que dá uma média de 49 por dia. Entre agosto e fevereiro deste ano, o número de denúncias mensais registradas pelo telefone variou entre 872 e 4.332. Ao longo desse período, a maior média de registros diários se deu em fevereiro deste ano, quando 155 relatos foram contabilizados a cada 24 horas, de acordo com a Vigilância Sanitária. Para a diretora do Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual da Saúde, Maria Cristina Megide, entre os fatores que explicam a explosão da quantidade de denúncias está uma maior conscientização da população em relação à gravidade da pandemia do novo coronavírus, com as notícias de recrudescimento da doença, a falta de hospitais, a falta de leitos de internação e de UTI. Isso tudo está levando a população a ficar bastante vulnerável e mais atenta. Nos primeiros 15 dias desse mês foram feitas 39 autuações a cada dia, em média, ou 2.893 multas no período, em todo o estado. Esse número representa um aumento de 290%, em comparação com as 10 autuações aplicadas, em média, diariamente, entre julho e dezembro de 2020. E agora vamos falar sobre a aprovação do selo Safe Travels pelas cidades do estado e ações da Secretaria de Turismo. O selo Safe Travels foi concebido pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo, o WTTC, para o estado de São Paulo. É uma certificação que atesta as boas práticas intersetoriais do Plano São Paulo quanto à higiene e segurança sanitária. Sobre esse assunto nós vamos conversar com Vinícius Lumertz, ele é secretário estadual de Turismo em São Paulo. Bom dia, secretário, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Rede Alesp.
Bom dia, é uma satisfação estar de volta com você na Rede Alesp, com os nossos telespectadores, e falando de construção, né, dentro das todas as nossas dificuldades que nós estamos vivendo no Brasil, no mundo, né, no turismo, em todas as grandes atividades que requerem deslocamento, convívio, né, todo esse conjunto de dificuldades, mas nós vamos sair, né? Nós vamos sair com as vacinas e precisamos preparar o futuro do chamado novo normal. Por isso, importante é a chegada do Safe Travels. Exatamente, secretário. Então, o que é exatamente esse Safe Travels? Explique para os nossos espectadores, por gentileza. Bom, o WTTC ele é a grande entidade privada que reúne todos os grandes empreendimentos privados do turismo no mundo. Companhias aéreas, de trem, de ônibus, hotéis, resorts, parques temáticos, e o Estado de São Paulo foi considerado embaixador do Safe Travels pelos esforços que foram feitos aqui pelo trade turístico, pelos restaurantes, pelos hotéis, com relação aos cuidados na pandemia, o uso do álcool gel, tomada de temperatura, em cada momento da fase vermelha, da fase laranja, aqueles cuidados de modificação de café da manhã, de serviço de buffet, quando o indivíduo, cliente deixa de se servir, é servido pelo próprio hotel ou pela alimentação fora do lar. Isso tudo foi reconhecido, foi medido pelo WTTC como ideal em termos de práticas, né? E aí vem o selo, e esse selo é a primeira fase em que nós fomos agraciados com esse patamar aí de embaixador do WTTC e do Safe Travels, ou seja, as pessoas vão ter, os hotéis, os nossos empreendimentos, as nossas cidades vão ter esse selo. Nós também estamos fazendo aqui, dentro dessa lógica de, primeiro, sobrevivência, depois recuperação econômica, um esforço de um cardápio de boas práticas que faz parte do mutirão do turismo que nós iniciamos lá em março do ano passado, quando nós começamos a trabalhar com os prefeitos para produzir máscaras, né, para fazer os protocolos de cada setor. Hoje, nós estamos ampliando isso para um outro grande conjunto de melhores práticas, como, por exemplo, aqui no centro de São Paulo, durante a pandemia, aí, junto com o prefeito Covas, nós abrimos aquelas 4 ruas lá no entorno da Casa do Corpo, com locais externos para alimentação, né, mesas, floreiras, cadeiras, e tem 40 lugares em São Paulo já mapeados para começar essa segunda fase, porque haverá muito mais de 40 conjuntos de ruas, a cidade tem mais espaço do que isso. Nós estamos levando, por exemplo, esse tipo de experiência para o interior do estado, para as várias cidades do interior, com recursos da Secretaria, com recursos do programa da DETUR, e aí nós queremos premiar as melhores práticas nesse sentido, as melhores práticas no sentido de legislação favorável ao turismo. Muitos municípios, a maioria não tem legislação desenhada para atrair hotéis, atrair parques temáticos, desenvolver parques naturais, incentivos, não tem, né? E às vezes o município tem potencial, mas não tendo incentivo, não tem empreendimento. Nós estamos mapeando áreas também especiais, junto com o Secov, e isso tudo se junta com as melhores práticas, na expectativa de que na retomada, nós vimos que a retomada, assim que ela aconteceu no início do ano, final do ano passado, foi no turismo de proximidade. Nós esperamos que possamos ajudar, que ajudemos a consolidar o turismo interno em São Paulo, regional em São Paulo, pelas estradas, por tudo que São Paulo tem, e muitas vezes desconhecido dos próprios paulistas e dos paulistanos, e que nós queremos revelar mediante esses vários programas e mediante essa segurança de viajar, que é o que os pais querem para suas famílias, né, que as famílias querem em geral, né, voltar a viajar com segurança. Como as viagens para o exterior vão ser mais problemáticas de retomar, questões de segurança, pela situação em que está o Brasil, muito pela política nacional, de falta de cuidado com vacinas, falta de cuidado com a pandemia. O Brasil todo está pagando por isso. Nós, em São Paulo, estamos produzindo. Essa semana entregamos 5.800.000 vacinas, mas o governo federal entregou 500.000. Então, nós vamos ter dificuldade de sair mais cedo, né?
Mas sairemos. Agora, secretário... Haverá solução, haverá solução. Agora, secretário, para se conseguir esses safe travels, é óbvio que estabelecimentos ali de hospedagem com mais estrutura, eles talvez já tenham total condições de obedecer todas as regras muito rapidamente. Os estabelecimentos menores, o senhor acha que terão a mesma facilidade para conseguir esse tipo de selo ou podem ter um pouco mais de dificuldade para se enquadrar nas exigências? Não tem dificuldade, não, porque são exigências muito simples, né? E aí, nesses casos, como são estabelecimentos normalmente familiares, a família está se protegendo, né, também. Né? Quando você tem uma pequena pousada, onde trabalham familiares, né, ao contrário, né, aquela família está no nível de exposição familiar. Né? Até porque os cuidados são simples, eles não são complexos. Né? E depende de cada fase. Uma coisa são os cuidados numa fase vermelha, outras coisas são os cuidados numa fase laranja, outras na fase verde, amarela, né? E são todos protocolos conhecidos, nós fizemos filmes, se você entra no site do Convention Bureau, todos os filmes estão lá, são filmes muito bem feitos, né? E, na verdade, você não muda uma sociedade com leis, né? Leis são importantes como balizas, mas normas e regulamentos também são importantes. Mas quando chega no detalhe do comportamento, é o comportamento que define, né? A inteligência do comportamento social. A inteligência do comportamento social é que permite o convívio das pessoas, o entendimento das pessoas por um interesse comum, né? Então, quem vai a uma pousada e sente que ela é segura, um pequeno hotel, posta na internet exatamente isso. E quem, ao contrário, sente risco numa pousada, a mesma coisa, né? O mesmo dono da pousada, né? A hora que ele sente que ele não está cuidando dele e da sua família, ele está se expondo a visitantes externos que estão ali para frequentar o seu negócio e que estão trazendo a condição de infectar a própria família. E você tem um ciclo vicioso, né? Por isso que a cooperação na pandemia é muito importante. Mas não é só a cooperação, é trazer safe travels, por exemplo, e os nossos protocolos. Os protocolos de São Paulo é que estão, vamos dizer assim, consolidados por esse selo internacional. Mas não são protocolos absolutamente rígidos, são comportamentos que são induzidos, por simples que eles sejam. É que um hotel, um restaurante tenha o álcool gel na entrada, que tenha sabão, toalhas descartáveis no banheiro, os banheiros, né, que os garçons sejam de máscara, e até mais com protetor, shield mask, aquele de plástico, em alguns casos. O afastamento das mesas, está tudo regrado, né? Desobedecer isso hoje é uma desinteligência em relação ao próprio mercado. Então, o Safe Travels, ele ajuda a fazer isso, mas, na verdade, o Safe Travels é a consolidação ou a certificação dos protocolos de São Paulo, que São Paulo desenvolveu ao longo da pandemia com hotelaria, com parques temáticos, parques naturais, eventos. E foi um trabalho a muitas mãos. Secretário, agora há pouco nós demos uma notícia aqui no Jornal da Rede Alesp que chamou muito a atenção. Na cidade de... O senhor nos escuta? Secretário, o senhor nos escuta bem? Sim, na cidade de Aparecida, devido à falta de missas, obviamente, que estão proibidas já há algumas semanas, não existe o turismo, aquele turismo religioso que é tradicional em Aparecida. E, segundo a notícia que nós demos aqui, fala, acho que do prefeito da cidade, 70% da cidade estaria desempregada porque não pode contar com esse turismo religioso. Como é que está a situação do desemprego, de empresas nessa área de turismo que tiveram que fechar as portas em várias cidades do estado, principalmente esses municípios que dependem exclusivamente ou principalmente do turismo, secretário? Olha, nós precisamos olhar as coisas, analisar as coisas como elas são. O turismo no mundo inteiro se impactou muito. Ele caiu no primeiro momento 80%, lá por março, depois em diante abril, maio, junho, foi uma queda que chegou a 80%. No final do ano ele voltou, ele começou a se recuperar, e os empregos que chegaram
a uma faixa negativa de perto de 150 mil empregos, quase, no final, ali para outubro, no turismo de São Paulo, é muito emprego, né? No final do ano já era negativo 128 mil. Então tinha sido recuperado aí acho que uns 15 mil empregos. Em janeiro, mais 7 mil. Janeiro e fevereiro, mais 7, 8 mil. Janeiro com fevereiro. Então, voltou a recuperar. Mas, agora, de novo, volta com esses fechamentos. Como é que o setor mais atingido é o setor de viagens, né? Porque ele pede duas coisas, que pessoas se desloquem e pessoas se juntem, se aglomerem. Isso é a natureza do turismo. Então, quem mais sofre no mundo, na economia, é o turismo. Os eventos culturais, né? Em vários momentos, bares, restaurantes, que abrem e fecham, também sofrem muito. Os hotéis, todos esses segmentos sofrem muito. As aéreas estão numa situação muito difícil, porque eles tinham recuperado a 65% agora no mês de janeiro, e agora voltaram a cair novamente. Então, assim, no final das contas, vamos às premissas. Primeiro, nós temos uma pandemia global. 2, quem está lidando bem com essa pandemia está começando a voltar a ter uma vida normal mais cedo. Já aconteceu com a gripe espanhola lá atrás, no começo do século. Quem lidou bem com a pandemia, sua economia, quando terminou a crise da gripe espanhola, vamos dizer, foram aqueles os países que se desenvolveram mais rapidamente. Então, o que nós vamos observar? O que nós estamos observando? Que no final do ano passado, na gestão Trump lá nos Estados Unidos, estava aquela confusão. Agora, os Estados Unidos estão vacinando todo mundo até maio, junho. 2 e 3 vacinas. Logo, o segundo semestre dos americanos deverá ser bom, né? Mais normal. A Grã-Bretanha é a mesma coisa. Já vacinou 30 e poucos por cento, Israel também. Então, o que você tem? Você tem bolhas, né, e corredores que vão se estabelecer. Países que vão dizer sim para país. O Brasil é o segundo país relevante do mundo mais negado de visto. Paradoxalmente, a Inglaterra também, e a África do Sul também, por conta da mutação do gene, né, do vírus. Mas a Inglaterra vai sair disso, a Grã-Bretanha vai sair disso, porque está vacinando todo mundo. Então, o que nós temos que entender, de fato, né, que esse abre e fecha, sístoles e diástoles, vai acontecer dependendo, aqui no nosso caso do Plano São Paulo e outros estados, e mesmo o Brasil, que não tem plano de gestão da pandemia, né, de acordo com os índices de transmissão do vírus, né, o índice de ocupação dos leitos Covid e dos leitos de UTI Covid. Né. Não tem como um prefeito manter uma cidade aberta com as pessoas morrendo nas ruas. É impossível isso. Mas vamos retomar a economia, não importa. Nova York, como aconteceu em Milão, como aconteceu em Manaus. E nós vimos agora em Araraquara, com 2 semanas fechadas, o pior município de São Paulo derrubou em 50% a transmissão, com preço econômico. Né. Aí a necessidade de compensações econômicas, que alguns países mais ricos compensam melhor os piores. E o frigir dos ovos, qual é? O final disso tudo. O final disso tudo é que, entre aberturas e fechamentos, é fundamental a vacina. É fundamental que, enquanto se abre e se fecha para ir controlando a disseminação do vírus e a confiança das pessoas de viverem uma vida normal sem correrem risco de mortes em massa, né, com essa indignidade, essa humilhação de uma pessoa ter pessoas doentes na sua família e não ter sequer aonde instalar, isso não pode acontecer. Isso é um impedimento da retomada econômica, que hajam vacinas. Essa semana, São Paulo entregou 5.800.000 vacinas. Qual é o problema? Objetivamente aqui, não querendo politizar, porque no Brasil hoje, todas as afirmações que se fazem, mesmo as mais verdadeiras, elas correm o risco de ser politizadas. É que o governo federal entregou 500.000. Né? Então, hoje, 95% das vacinas vêm de um acordo que foi feito com a China, com a Coronavac, né, da Sinovac, e é o que nós temos. Nós precisamos de muito mais vacinas, porque quanto mais vacinas nós tivermos,
menos necessidade de afastamento social radical haverá, né? À medida que se vacinam os grupos de pessoas mais idosas, os grupos de risco, se diminui a pressão sobre o sistema de saúde, e aí se normaliza a vida e não precisa voltar atrás tão frequentemente. Essa que vai ser a diferença. O que acontece na prática? O que acontece na prática é que o governo federal se eximiu da gestão porque negou que haveria uma crise dessas proporções, né? Houve gente que disse que não ia passar de 150 pessoas, 150 mortos, 800 mortos, e o que se observava no mundo era muito diferente. Então, o que o Brasil precisa é de maturidade, né, bom senso, união, entendimento, para fazer essa construção, porque não haverá milagre, né? E o Brasil não pode ser um pária mundial, o Brasil não pode ser o primeiro país do mundo com mortes e o primeiro país, e o país do mundo que não possa ter comércio, não possa se desenvolver, não possa voltar a desenvolver a sua economia por conta de uma pandemia. Secretário. Então, a decisão que a sociedade tem que tomar na defesa da vida para poder defender a economia, porque se a gente não defender a vida, nós não vamos conseguir defender a economia. Secretário Vinícius Lumert, secretário estadual do Turismo de São Paulo, o nosso tempo infelizmente já se esgotou, mas com certeza, secretário, conversaremos outras vezes ao longo deste ano, até porque nós sabemos da importância do turismo, não só como área de entretenimento, mas também entretenimento, lazer, mas também como a importância do setor econômico, né, para a economia, o turismo do estado de São Paulo e o turismo brasileiro. Muito obrigado mais uma vez, viu, secretário? Obrigado, eu tenho fé que no segundo semestre nós possamos voltar a decolar e nós vamos ter aí, se Deus quiser, o maior verão de todas as eras, todas as épocas, se nós fizermos bem as nossas tarefas aqui no Brasil, nós teremos vida normal, verão, no ano que vem, verão, no próximo Natal, nós teremos aí uma perspectiva excelente de recuperarmos tudo que nós perdemos. Assim esperamos, secretário. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Aconteceu na tarde de ontem a posse da nova deputada Patrícia Bezerra, suplente de Cauê Macris, que assumiu o cargo na Casa Civil do Estado. Há 15 anos, a parlamentar atua em comunidade de base e nas periferias paulistanas. A repórter Daniele Oliveira traz mais informações. Tomou posse no Salão Nobre da Assembleia Legislativa a psicóloga Patrícia Bezerra, do PSDB, que vai substituir o posto do deputado estadual Cauê Macris, ex-presidente da LESP, que agora atua na Secretaria da Casa Civil do Estado de São Paulo. A nova parlamentar, que já atuou como vereadora na Câmara Municipal da cidade de São Paulo, é especialista em projetos sociais para comunidades carentes e levanta a bandeira do combate à violência e a defesa dos direitos das pessoas. Durante a cerimônia, a deputada apontou os principais desafios da gestão e destacou as áreas de atuação que pretende dar ênfase, como saúde mental e violência contra as mulheres. A gente tem expectativas realistas, né, porque nós estamos vivendo um momento extremamente complexo, mas nós vamos trazer toda a experiência que a gente teve nos 8 anos na Câmara Municipal para cá e trabalhar dentro da mesma perspectiva. Direitos humanos, a garantia de direitos da mulher, lutar contra a violência doméstica, que, aliás, tem um sinalizador muito ruim nesse momento de pandemia, porque elas ficaram dentro de casa, à mercê dos seus algozes, porque o lugar mais inseguro para a mulher que é vítima de violência e de assédio é dentro da sua casa. Então, aumentou exponencialmente, segundo o Ministério Público, a violência contra a mulher. A gente quer fazer um trabalho também com as mulheres egressas do sistema prisional, para aumentar também a captação da mão de obra, conforme a gente for trabalhando em empreendedorismo, dessa mulher no mercado de trabalho, para que ela não seja de novo captada para fazer serviço de traficante, porque na grande maioria, quase 80% delas, não tem assassinato, não tem crime de primeiro grau, é só tráfico de drogas e sempre vinculado a um amor bandido, vamos dizer assim.
E a gente também tem uma expectativa dentro daquilo que eu falei agora, de trabalhar muito na perspectiva da saúde mental. Estou muito preocupada, eu sou da saúde, sou psicóloga de formação, estou muito preocupada com essa incidência, com o crescimento dos problemas, das demandas de saúde mental, tanto do usuário, do cidadão comum, quanto também do integrante da nossa rede de saúde, né? O mandato da deputada do PSDB terá vigência até o ano que vem, quando ocorrerá uma nova eleição estadual. E o Ministério Público de São Paulo questionou nesta semana o governo estadual e a prefeitura da capital sobre os critérios estabelecidos para não adotarem lockdown total no estado, com o apoio da Polícia Militar na fiscalização das medidas de restrição às atividades não essenciais e de lazer. O questionamento do MP São Paulo acontece no pior momento do estado desde o início da pandemia, com recorde de mortes e alta na taxa de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva, a UTI. A promotora Dora Martins Strilichek enviou ofícios ao secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein, ao secretário municipal da saúde, Edson Aparecido, e ao prefeito Bruno Covas, do PSDB. Strelichek afirma que o índice de isolamento ainda não é o necessário para a redução da taxa de contaminação e a ocupação dos leitos de UTI de enfermaria já chegou ao limite máximo em várias regiões do estado, gerando colapso no sistema de saúde. A situação está próxima de ocorrer na Grande São Paulo, de acordo com a promotora, que pediu esclarecimentos em 48 horas. Na terça-feira, São Paulo registrou 679 novas mortes provocadas pela Covid-19 em 24 horas, um recorde desde o início da pandemia. Isso equivale a uma nova morte confirmada a cada 2 minutos e 6 segundos. O estado agora totaliza 64.902 óbitos causados pelo coronavírus. A alta também é de internações. O estado tem 69 municípios com 100% de ocupação dos leitos de UTI para a Covid-19, segundo anunciou o secretário estadual de saúde. Um cálculo matemático mostra que São Paulo pode chegar ao colapso de seu sistema de saúde nos primeiros dias de abril, caso o atual ritmo de avanço da pandemia permaneça o mesmo. Jornal da Rede Alesp. O governador João Dória sancionou a Lei 17.335 de 2021, de autoria do deputado Bruno Ganem, do Podemos, que concede atendimento prioritário às pessoas em tratamento oncológico nas agências bancárias, estabelecimentos comerciais e privados, em serviços de qualquer natureza. Para assegurar que não haja beneficiamento indevido da lei, o cidadão que utilizá-la deverá estar munido de atestado médico que comprove a veracidade do tratamento. O parlamentar disse que a intenção da nova lei foi minimizar o sofrimento das pessoas que estejam se tratando e fazer cumprir o dever do Estado em relação à proteção e defesa da saúde. Os estabelecimentos têm um prazo de 30 dias a partir da sanção do governador para adequar e divulgar essa informação em suas dependências. A norma entrará em vigor no mês de abril. Vamos falar agora sobre a queda da confiança empresarial no mercado brasileiro. O índice de confiança empresarial, o ICE, caiu 1,8 ponto em fevereiro para 91,1 pontos, segundo divulgou a Fundação Getúlio Vargas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com Aloísio Campelo Júnior. Ele é superintendente de estatísticas públicas, da FGV. Bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, Aloísio. Bom dia, Fábio. Bom dia aos ouvintes do Jornal da Alesp.
Aloísio, de forma simples, para que os nossos espectadores entendam, qual que é a importância dessa confiança empresarial? O que ela diz para a economia e o que ela diz para o dia a dia da população em geral? Bom, esse tipo de indicador que nós chamamos de confiança, né, ele principalmente o empresarial, ele tem muita relação com o nível de atividade econômica. Né? Então, quando nós percebemos uma desaceleração na economia, esse índice cai e vice-versa quando há uma aceleração da economia. Por outro lado, ele tem um componente de expectativas, então a gente tem que sempre olhar se o que está acontecendo, se a queda foi na percepção sobre a situação atual, que teria mais relação com o nível de atividade, ou nas expectativas, que é um componente muito importante para se tentar prever o que vai acontecer no futuro também, porque das decisões das empresas de contratação, de investimento, vai depender o crescimento futuro da economia. Agora, Aloísio, como é que se chega a esse índice de confiança? Como que é analisado isso? Quais os fatores são levados em consideração? Bom, são perguntas que geralmente tem uma resposta fácil, um questionário de umas 15 a 20 perguntas feitas a setores que representam 2/3 da economia brasileira. Nós consultamos mensalmente quase 5 mil empresas da indústria, serviços, comércio e setor da construção. E são perguntas com respostas relativamente fáceis, geralmente a opção de resposta é até qualitativa, e nós procuramos avaliar como está o nível da demanda, se a empresa está contratando, se a empresa percebe que o nível de atividade se está alto ou fraco, e capturamos também essas expectativas para um horizonte próximo, ou seja, a empresa que de alguma forma já tem conhecimento de como os seus clientes estão programando compras, estão informando sobre as compras futuras, nós perguntamos quais são as perspectivas de evolução das vendas, da produção, da demanda nos meses seguintes. E esses resultados, eles estão de acordo com as expectativas de vocês num momento tão complicado como esse da economia? Ou realmente, quando vocês escutam os empresários, quando vocês analisam as informações que os empresários passam, a situação é extremamente delicada? Olha, o que nós temos nesse início de ano, em janeiro e fevereiro, é uma continuidade de uma queda que partiu de um nível alto. A confiança empresarial caiu, despencou durante o pior momento da pandemia no ano passado e depois foi se recuperando com uma certa heterogeneidade entre os setores. A indústria terminou o ano muito bem e a confiança estava lá em cima também de que o início de 2021 seria muito bom. Na parte intermediária, o comércio e os serviços, o comércio e a construção, e lá embaixo o setor de serviços, que não só foi o que sofreu mais, principalmente os segmentos específicos ligados a serviços de turismo, né, alimentação em restaurantes e serviços prestados às famílias de modo geral. Também era o setor que estava com a confiança mais lá embaixo. Depois dessa recuperação, a confiança começou a cair, e nesse início de ano, já estava num nível que nós não poderíamos mais dizer que era uma confiança, digamos, neutra, mas uma confiança já baixa, e ela continuou caindo, sinalizando não só uma desaceleração entre janeiro e fevereiro, mas ainda não muito forte, uma desaceleração do nível de atividade e as expectativas piorando. Eu atribuo isso realmente a duas coisas. Primeiro, a saída do auxílio emergencial, que vinha dando um impulso à economia no final do ano. O último pagamento relacionado ao ano passado foi feito em janeiro, e as expectativas de que esse auxílio não estaria mais à disposição. E a partir de fevereiro, uma piora das expectativas, muito em função da piora do quadro da pandemia, realmente, uma percepção de que a situação pioraria. E eu acho particularmente até que o número que nós veremos aí em março será uma queda talvez até mais forte por conta disso, porque já em março aí nós temos as medidas de isolamento mais espalhadas no Brasil inteiro pela piora do quadro da pandemia. Ou seja, Aloísio, vocês já esperam que os próximos números mostrem uma queda ainda maior na confiança.
E qual que é o setor mais prejudicado, Aloysio? Olha, o setor, são esses segmentos do setor de serviços. O setor de serviços é também um setor com certa heterogeneidade. Você tem, por exemplo, empresas que prestam serviços de comunicações ou serviços ligados à área de informática que não sofrem tanto. Os serviços prestados a outras empresas depende se você pode fazer à distância ou não, mas com as medidas, com a limitação de circulação das pessoas, algumas das atividades desaceleram, serviços de higiene e limpeza em edifícios ou serviços de vigilância, há uma desaceleração, mas o setor que nos preocupa mais, porque emprega muito e que tende a sofrer mais, são os serviços de alimentação fora, bares e restaurantes, essa parte de hotelaria, transportes aéreos, né, transportes e principalmente os aéreos que já estão observando a desaceleração muito forte neste mês de março, e esses pequenos serviços prestados às pessoas, né, cabeleireiros, etc., pela limitação de circulação, não são bens tão essenciais quanto a alimentação e remédios, etc., então as pessoas conseguem postergar aquele consumo e, com isso, esses setores vão enfrentar problemas agora em março e abril. Agora, Aloysio, se a gente analisar a situação que a gente encontra nesse momento da pandemia, o número de mortos aí batendo recordes, o número de infectados batendo recordes, eu, como leigo aqui desse lado aqui, eu fico imaginando que pensar em aumento da demanda, a gente não pode contar com o aumento da demanda mesmo, não a curto prazo. E ontem, nos últimos dias, nas últimas semanas, a gente vê alguns governos, o governo de São Paulo aqui sinalizando a desoneração em relação a tributos, né, diminuindo, cortando tributos. Talvez estaria aí um caminho para que o setor empresarial voltasse a se animar um pouquinho, já que com a demanda mais alta a gente não pode contar a curto prazo? Com certeza a limitação, a mobilidade nas grandes cidades vai ser um fator de aceleração dessa tendência que nós já víamos observando ao início do ano, do nível de atividade. Alguns setores têm dificuldade. Eu acho que aí são casos específicos, né? O que se fez em São Paulo, por exemplo, em relação ao leite ou à carne, eles têm a ver com dificuldades que estão sendo observadas nesses segmentos que beneficiam, por exemplo, pequenos açougues, com a redução do ICMS da carne, e acho até que nós devemos usar máscaras, devemos fazer todo distanciamento social, nos preocupar em manter distâncias das pessoas quando estivermos em lugares públicos, mas é possível não evitar um total lockdown se as pessoas tiverem consciência em relação às medidas que têm que ser adotadas, né, o uso do álcool gel, etc., evitando aglomeração. Então, acho que manter os negócios abertos, pelo menos por uma parte do dia, distribuir a circulação das pessoas ao longo do dia pela cidade, com algumas medidas relacionadas a horários também faz sentido, e o auxílio emergencial esse ano não deve vir com a potência que veio no ano passado. Realmente o que está se estudando são realmente 4 meses do pagamento de R$250, isso serviria para realmente compensar o período da pandemia, mas não seria como no ano passado, em que o auxílio emergencial contribuiu para uma recuperação extremamente forte e rápida, até do consumo de alguns tipos de bens, chegando ao final do ano até com dificuldade de abastecimento, alguns gargalos para a oferta de alguns produtos. Eu acho que ele é um auxílio que cumpre o papel realmente compensatório em relação a essas medidas de restrição de circulação. Medidas como essa, reduções pontuais, são motivadas por questões pontuais que eu acho que em alguns casos são necessárias, sim, e
são importantes para promover o nível de atividade, mas não são exatamente o mais importante no sentido do nível de atividade como um todo no estado de São Paulo. Aloysio, sempre que a gente escuta um empresário, principalmente empresários da área do comércio, aqui no Jornal da Rede Alesp, eles têm reclamado que ou não tem linha de crédito, ou quando tem a linha de crédito é difícil o acesso a esse dinheiro, é muito moroso o processo para se conseguir o dinheiro, e para o empresário que está em dificuldade, se o processo todo é moroso, quando ele receber o dinheiro daqui 6 meses, ele já terá fechado as portas faz tempo. Quando vocês medem esse índice de confiança, chega até vocês esse tipo de informação por parte dos empresários em relação às linhas de crédito? Chega sim, porque, inclusive, como nós estamos falando, a gente teria perguntas ligadas a vários assuntos, e tem uma pergunta específica sobre facilidade de se conseguir crédito, né? Essa pergunta nós observamos no ano passado, que no primeiro momento que chegou a pandemia, houve um aumento muito grande do percentual de empresas reportando dificuldade de acesso a crédito, reportando que havia necessidade de ter acesso a crédito, reportando dificuldades por burocracia. O governo teve que até ao longo do segundo trimestre aperfeiçoar, calibrar o processo, mas já no segundo semestre a coisa melhorou bastante, né? Havia um crédito com algum aporte do governo para ver algum subsídio, o crédito fluiu a partir de até junho, começou a fluir muito mais facilmente, e em alguns segmentos, empresas pequenas ainda continuaram reportando, porque havia exigências do tipo, a empresa precisa fazer o pagamento da folha de pagamentos no banco, e até resolver todas essas questões, as empresas pequenas tinham dificuldade. No momento, a gente não tem esse tipo não está tão forte quanto estava no período da pandemia. Eu acredito que agora em março e abril a situação vai piorar e o governo vai ter que adotar medidas nesse sentido. Aí eu estou falando do governo federal, parecidas com o que nós vimos ano passado, principalmente para setores que vão enfrentar dificuldades nos serviços, principalmente em alguns casos do comércio. Não só talvez tenha que ser reeditado alguma coisa na questão da manutenção de emprego para essas empresas pequenas e de alguns segmentos, e também em relação a acesso a crédito, para evitar uma quebradeira de empresas ou um aumento muito grande do desemprego. Eu acho que o quadro da pandemia está sinalizando que, mesmo que os governos nas esferas estadual e municipal não estejam tomando medidas tão dramáticas quanto no ano passado, nós podemos ter realmente problemas se não voltarmos a fazer, nem que seja de forma mais moderada, porque o programa de apoio emergencial no ano passado foi muito robusto no Brasil em comparação com outros países, e principalmente com os emergentes. O Brasil fez muitas medidas, principalmente o auxílio emergencial, né? Mas esse ano tende a ser muito mais moderado pelas necessidades de equilíbrio fiscal e também por essa combinação com medidas menos dramáticas de isolamento social. Aloysio Campelo Júnior, Superintendente de Estatísticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, Fábio. À disposição para outras ocasiões. Foi um prazer. Bom dia, bom trabalho. E o governo de São Paulo anuncia pacote de medidas para socorrer micro e pequenos empreendedores e anuncia isenção do ICMS do leite e redução do imposto para a carne. O anúncio foi feito durante a coletiva de imprensa do Comitê de Saúde do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, realizada nesta quarta-feira. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou que as medidas em apoio ao setor vão beneficiar diretamente a população de todo o estado. O governo de São Paulo anuncia hoje que vai zerar o imposto para o leite e reduzir o ICMS da carne em todo o estado de São Paulo.
o governo de São Paulo decidiu que o leite pasteurizado terá isenção de ICMS, isenção completa de ICMS para o consumidor. No caso da carne, carne bovina, carne suína e carne de frango, os estabelecimentos enquadrados no chamado Simples Nacional, que são, em geral, os açougues, os pequenos e médios açougues de bairros, não só na Grande São Paulo, mas também nas demais cidades do interior do estado, tiveram redução de 13,3% para 7% com esta medida no ICMS, na compra de carne para revenda aos consumidores. Através de um amplo debate e diálogo com os setores da economia de São Paulo, que estão aqui representados na área de carnes, principalmente os distribuidores, né, e na área de leite, principalmente os produtores de leite, o governador mobilizou desde o início do ano parte da equipe de governo para dialogar com esses setores, com o apoio da Frente Parlamentar do Agronegócio, e chegamos a um entendimento na semana passada que permitiu que São Paulo pudesse zerar o ICMS incidente sobre o leite pasteurizado no estado de São Paulo, ajudando com isso cerca de 150 mil produtores que produzem aqui no nosso estado de São Paulo, e também estabelecer a alíquota modal de 7% para a comercialização de proteínas, né, fazendo com que nós pudéssemos manter os empregos aqui em São Paulo, não perder para outros estados a comercialização desses produtos. O governador também falou sobre a liberação de R$100 milhões em crédito pelos bancos Desenvolve São Paulo e Banco do Povo para os setores de bares, hotéis, comércio, beleza, academia e eventos. R$100 milhões aos microempresários, sendo 50 milhões a juros baixos e carência estendida, principalmente para bares e restaurantes, através do Banco Desenvolve São Paulo. Reconhecemos que esse é um setor profundamente afetado pela pandemia e, com isso, reconhecemos o seu valor, a sua importância na empregabilidade e na capacidade de capilarizar empregos, pelo menos na sua manutenção e a sua gradual recuperação. Também foi feito o anúncio da suspensão até 30 de abril do corte de água e gás canalizado por falta de pagamento de contas para pequenos e microempresários de bares e restaurantes de São Paulo. São medidas para a garantia do fornecimento dos serviços essenciais para o funcionamento do comércio e serviços. Não haverá interrupção nos serviços de saneamento e gás canalizados até 30 de abril. Sendo os serviços da Sabesp e das nossas concessionárias de gás, Naturgy, Gás Brasiliano e Comgás. Não haverá a negativação por débitos da Sabesp, Comgás, Naturgy e da Gás Brasiliano até 30 de abril. Estabelecimentos que, porventura, tenham sido negativados no período da pandemia poderão renegociar os seus acordos, suspender a negativação e renegociar sem juros e multas. Durante a coletiva, foi divulgada a antecipação da vacinação contra a Covid-19 para a faixa etária de 72, 73 e 74 anos, a partir da próxima sexta-feira, dia 19 de março. 730 mil pessoas vão ser beneficiadas nessa etapa de imunização em todo o estado. Reconheço que há uma ansiedade na obtenção da vacina, para que recebam no braço a vacina do Butantan, mas para evitar o desconforto, lembrem que podem fazê-lo ao longo de todo o dia, até às 17 horas, nos postos de vacinação em todo o estado de São Paulo e também nos postos de drive-thru. Isso continuará permanentemente até que possamos vacinar todas as pessoas nessa faixa etária de 72, 73 e 74 anos. Isso foi possível graças às entregas que o Instituto Butantan fez na segunda-feira. Isso foi os 3.600.000 doses enviadas ao Ministério da Saúde. O quantitativo de São Paulo ficou conosco e nós conseguimos que toda a logística ela rodasse os 645 municípios. Com isso, nós conseguimos, então, governador, antecipar, porque as pessoas têm pressa, as pessoas precisam da vacina, querem ser vacinados e, portanto, todos os municípios terão a condição de se organizar para que no dia já 19 de março possa vacinar essa população. O Instituto Butantan entregou nesta quarta-feira mais 2 milhões de doses da vacina Coronavac ao Ministério da Saúde. Com a entrega de hoje, totalizamos 22 milhões e 600 mil doses da vacina do Butantan
para o Programa Nacional de Imunização. O Butantan, hoje, é responsável por mais de 9 em cada 10 pessoas vacinadas no Brasil estão tomando a vacina do Butantan. E nós estamos felizes por contribuir, ajudar a pessoas a salvarem suas vidas ao receberem a vacina do Butantan, a vacina de São Paulo para o Brasil. E o cantor e compositor Aguinaldo Timóteo está internado com Covid-19 na UTI de um hospital no Rio de Janeiro. Segundo o boletim médico divulgado nesta quarta-feira, o estado de saúde do cantor de 84 anos é considerado grave, mas estável. Médicos acreditam que o artista foi contaminado pelo coronavírus no intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina. Jornal da Rede Alesp. Agora vamos falar sobre o que é destaque no Diário Oficial desta quinta-feira. A edição de hoje traz uma matéria especial sobre a posse de Patrícia Bezerra como deputada estadual. Ela assumiu o mandato após a licença do deputado Cauê Macris, que assumiu a Casa Civil do governo do estado. A cerimônia de posse aconteceu ontem no Salão Nobre da Presidência e foi conduzida pelo presidente da Assembleia, deputado Carlão Pignatari. Natural do Paraná, Patrícia é psicóloga, já foi secretária de Direitos Humanos e Cidadania da capital paulista e vereadora da cidade por 2 mandatos. Com a posse de Patrícia Bezerra, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo passou a contar com 19 mulheres ocupando uma vaga de deputada estadual, 8 a mais que na última legislatura. Os detalhes completos das reportagens você confere também acessando o portal da Alesp pelo site www.al.sp.gov.br e clicar na aba Comunicação. Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp vai para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes com mais informações para você. Não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.